Fala aí, galerinha. Tudo tranquilo? Vamos à nossa aula 2 de Física do módulo de Mecânica. Se não assistiu à aula 1, que a gente tratou a primeira parte das bases da mecânica, dá uma corrida lá, certo? E assiste a aula 1. Já aproveita aí, se inscreve no canal e deixa o seu like, beleza? Hoje nós encerraremos as bases da mecânica, né? Na nossa aula 2. E vamos tratar sobre o conceito de repouso e equilíbrio, certo? Muita gente costuma confundir repouso e equilíbrio, pensa que é a mesma coisa. Professor, repouso não é a mesma coisa que equilíbrio, não? Pode ser e pode não ser. Por exemplo, se eu te perguntar agora, você provavelmente está aí sentado numa cadeira, deitado na cama. Vou te perguntar, você está em repouso ou em movimento? Ou em equilíbrio? Você vai dizer, professor, eu estou aqui sentado na cadeira, então eu estou em repouso. Também estou em equilíbrio. Tá, mas se você estiver no carro, por exemplo, andando nesse momento no carro, e eu vou te perguntar, você está em repouso, em equilíbrio, em movimento? Você vai dizer, professor, eu estou em movimento, então não estou em equilíbrio não, também não estou em repouso não. Tá? Então como é que a gente organiza essas coisas? Como é que nós organizaremos esses pensamentos? Vamos lá. Eu já posso te dizer uma coisa. Um corpo, cara, ele pode estar em equilíbrio sem estar em repouso. Ele pode estar em equilíbrio estando em repouso. Pode estar os dois ao mesmo tempo. Pode estar nenhum ao mesmo tempo. Vala, professor, e é? Como é que funciona isso aí? Vamos iniciar com o conceito de equilíbrio, tá bem? Gente, a gente diz que na física um corpo está em equilíbrio quando a sua velocidade é o que? É o quê? Constante. Constante, certo? Quando a velocidade é constante. Veja, lembre que velocidade é uma grandeza vetorial. É uma grandeza vetorial. Por ser uma grandeza vetorial, o que é que acontece? Ela tem uma direção. Tá relembrando aí? Tô relembrando, professor. Vai lá, vai lá. Tem uma direção, tem um sentido e, logicamente, tem um módulo, um valor. Beleza? Estou entendendo, professor. O que é que você quer dizer com isso? Sempre que um corpo tiver sua velocidade constante, ou seja, não variar nem a direção do movimento, vai sempre na mesma direção, não varia o sentido, ou seja, eu não volto, vou sempre na mesma direção, no mesmo sentido. E ainda mais com o mesmo módulo, com a velocidade, a rapidez constante, certo? Então, só pode ter duas situações para isso. Um corpo pode estar em equilíbrio quando a velocidade for constante e igual a zero, certo? Concorda que se a velocidade for constante, ela pode ser igual a zero? Como assim, professor? Nesse caso seu aí, provavelmente, você está sentado numa cadeira ou então deitado aí em algum canto. Você está com velocidade igual a zero. Não está variando nem a direção, nem o sentido e nem o módulo. Então, não está variando nem a direção, nem o sentido e nem o módulo e você está parado. Você está com velocidade igual a zero. Você está em equilíbrio? Sim, atende às condições. Ó. Basta ter a velocidade constante, tá certo? O vetor velocidade, não é só um módulo, tá certo? Se você tiver o vetor velocidade constante, você está em equilíbrio. Um caso, ela ser constante igual a zero. E o outro caso, professor, é a velocidade ser constante e ser um valor diferente de zero. Vixe, professor, como assim? Não estou entendendo não. Perceba, a velocidade constante igual a zero, por exemplo, é o seu caso, você está parado, certo? Mas ela pode ser constante e ter um valor, um módulo diferente de zero. Por exemplo, veja, um corpo que descreve um movimento retilíneo uniforme. Tá bem? Um corpo que descreve um movimento retilíneo uniforme. Veja, movimento é retilíneo. Ou seja, ele não muda a direção, é sempre na mesma direção. Ele é uniforme, ou seja, é no mesmo sentido e no mesmo modo, ou seja, atende os requisitos. Não muda nem a direção,
nem o sentido e nem o módulo. Ou seja, se você estiver parado com velocidade igual a zero, parado, ou então se você está em movimento retilíneo uniforme. Nenhum outro tipo de movimento. Por exemplo, o move. O que é o move, professor? Você está me xingando aí, professor? É não, cara. O move, lembra é o quê? Você já deve ter estudado isso, provavelmente. Movimento uniformemente variado. É quando ele tem a mesma direção. Professor, ele não está variando a direção, não. Tá não. Não está variando o sentido, não. Tá não. Mas ele varia o módulo. Basta variar pelo menos uma dessas características para a velocidade já não ser constante. Tranquilo? Ah, professor, estou entendendo. Então, por exemplo, no move, ele mantém a direção e o sentido, mas ele altera o módulo. Então, um corpo que está acelerado, resumindo, um corpo que está acelerado, ele não está em equilíbrio. Então, a gente pode concluir o quê? Que para o corpo estar em equilíbrio, a velocidade tem que ser constante, o que presume o quê? O que presume o quê? Velocidade constante não varia. O que é a única coisa capaz de variar a velocidade? Aceleração. Isso. A aceleração é quanto, então, se o corpo está em equilíbrio? Zero. Aceleração igual a zero. Logo, força resultante é o quê? Para a gente matar de vez a questão de um corpo estar em equilíbrio, força resultante igual a zero. Ele não pode ter força resultante. Porque se tiver força resultante, necessariamente vai ter aceleração. Lembra da segunda lei de Newton? Que uma força resultante implica necessariamente numa aceleração. E se tem aceleração, tem o quê? Variação de velocidade. E se tem variação de velocidade, o corpo não está em equilíbrio. Deu para entender? Ih, professor, entendi. Então quer dizer que um corpo em equilíbrio, a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero, força resultante igual a zero. Beleza, e pode ter dois casos. Ela pode ser constante igual a zero, e ela pode ser constante em um valor diferente de zero. Só pode ser um movimento retilíneo uniforme. Ih, entendi, professor, entendi. Então, pessoal, vamos ver agora o conceito de repouso, certo? Repouso é o seguinte. Repouso, pessoal, todo corpo que está em repouso, necessariamente, fazer em azul aqui para destacar, a velocidade do corpo é igual a zero. Não pode valer outra coisa a não ser zero, tá certo? Como assim, professor? Aqui também tem dois casos de repouso, certo? O primeiro caso é o que a gente chama de repouso permanente. Repouso permanente. E o segundo caso é o que a gente chama de repouso momentâneo. Beleza, pessoal? Professor, diz aí, como é que é o repouso permanente, hein? Vamos lá. Galera, repouso permanente é o seguinte. É quando a velocidade é igual a zero, logicamente para estar em repouso, e a força resultante é igual a zero. Vamos analisar a consequência disso aqui que eu coloquei. Ó. Vamos analisar essa consequência. O que é que diz uma velocidade igual a zero? Ele está parado. E o que é que diz uma força resultante igual a zero? Ele vai continuar parado. Por isso que a gente chama de repouso permanente. Professor, mas por que ele vai continuar parado? Lembra? Força resultante igual a zero, a aceleração vai ser quanto? Zero, professor. Porque se a força resultante é zero, a aceleração também é igual a zero. Se a aceleração é zero, não tem variação de velocidade. Logo, se a velocidade é igual a zero, ela não vai sair de zero. É como se você tivesse parado. Vamos analisar a consequência disso. Isso é muito rico. Como se você tivesse parado, sentado assistindo esse vídeo, você está parado. Velocidade igual a zero. A força resultante que atua sobre você é zero. Logo, sua velocidade não vai variar. Porque a única coisa capaz de variar a sua velocidade é uma aceleração. Tranquilo? Então, um corpo está em repouso permanente. Quando a velocidade é zero, ele está parado e ele continua parado. Ou seja, a força resultante é zero. Tranquilo? Beleza, professor. Entendi. Repouso permanente. E tem esse tal de repouso momentâneo, né? Como é que funciona isso aí?
Galera, isso aqui tem que ver bem com calma. Vamos lá. Repouso momentâneo. Então, ó, vamos falar de repouso momentâneo, depois eu volto. Repouso momentâneo é o seguinte. Perceba, por exemplo, o movimento desse pêndulo aqui. Ó. Aqui está o teto. Aqui está o teto. Vamos desenhar um movimento de um pêndulo? Eu tenho um movimento desse pêndulo aqui. Certo? Um pêndulo de massa M. Preso a uma corda de comprimento L. Certo? E esse pêndulo, ele realiza esse movimento aqui. Ó. Certo? Nesse raio, esse arco de circunferência de raio L. Qual é o movimento do pêndulo? É um movimento de vai e vem, né? Ele vai e vem, vai e vem. Ele vai ter um certo período, vai ter uma certa frequência, certo? Mas o que acontece quando ele chega nos extremos? O que acontece quando ele chega nos extremos? Perceba, ele vem, para. Para ele voltar, ele tem que parar, concorda? Se ele não parar, ele vai seguir direto. Então ele vem, para. Aí volta. Vai, para. Aí volta. Vem, para. Vai, para. Nesse ponto, nesses extremos aqui que ele para, a velocidade é quanto, pessoal? A velocidade é igual a zero. Concorda? Se ele para, sempre que um corpo está parado, a velocidade é igual a zero. Só que qual é a diferença desse caso para um caso de repouso permanente? É que nesse caso, ele para momentaneamente. Imediatamente após parar, ele já começa a voltar. Tranquilo? Porque nesse caso aqui, ó, veja. Tem a força-peso puxando ele para baixo, tá bem? E tem a força de tração aqui, ó. Certo? Ó, é como se fosse um caso desse aqui, ó. Você tem a força-peso puxando para baixo e a tração puxando ele assim, ó. Certo? Tem como essas forças se anularem? Não. Não tem como. Então, a força resultante aqui, ela não é zero. Tá bem? Se a força resultante não é zero, tem aceleração. Se tem aceleração, essa velocidade logo vai mudar. Certo? Então, apenas nesse instante de tempo em que ele chega na extremidade, ele para. Só que ele para momentaneamente. Então, a gente diz que o corpo está em repouso momentâneo. Professor, é verdade, faz sentido, ó. Faz sentido. Então, ó, por exemplo, nesse caso aqui ele para momentaneamente, repouso momentâneo. Aqui também para momentaneamente, repouso momentâneo. Diz outra aí, professor. Vamos dizer só mais um aqui, ó. Vou colocar só mais uma situação para a gente encerrar essa aula, só para diferenciar os conceitos de repouso e equilíbrio, certo? E vamos conversar um pouquinho sobre um corpo pode estar em repouso sem estar em equilíbrio. Um corpo está em equilíbrio sem estar em repouso. Tá bem? E ele pode estar nenhum dos dois ao mesmo tempo. Veja outro caso aqui. Por exemplo, a gente tem uma mola e uma massa, certo? Uma mola de constante elástica K e uma massa M. O que é que acontece? Se a gente empurrar essa massa, ela vai começar a soltar, a gente empurra e solta. Ela vai começar a ficar no movimento de vai e vem. Vai e vem. Vai acontecer exatamente o que acontece aqui no pêndulo. Vamos supor que aqui seja o ponto de compressão máxima. A partir daqui ela começa a voltar, tá certo? Então, nesse ponto em que ela para, a velocidade é igual a zero. Só que tem a força elástica atuando sobre a partícula, sobre o corpo. E essa força resultante vai fazer surgir uma aceleração, que logo vai fazer mudar essa velocidade. Então, nesse caso, ela está em repouso momentâneo, certo? Então, professor, você falou aí que um corpo pode estar em repouso sem estar em equilíbrio. Me diz uma situação aí que o corpo está em repouso sem estar em equilíbrio. Está só em repouso, mas não em equilíbrio. Aqui, qual é o conceito de equilíbrio? A velocidade é constante. Se a velocidade é constante por um período de tempo, certo? Tem que ser um período de tempo aí. Se a gente analisar só um instante de tempo, tá? Então, se a velocidade for constante, ou seja, a aceleração é igual a zero, força resultante igual a zero,
Nesse caso aqui, a força resultante é igual a zero? É não. Então, ele não está em equilíbrio. Nesse caso aqui, não está em equilíbrio. Mas ele está em repouso? Está em repouso momentâneo, mas está em repouso. Tá bem? Esse aqui também, ó, é um caso em que ele está em repouso, mas não está em equilíbrio. Tá certo? Entendi, professor. Então, para estar em repouso, basta estar parado. E para estar em equilíbrio, basta que a força resultante seja igual a zero. Isso. Então, agora me diga um caso contrário. Um caso em que o corpo está em equilíbrio, mas não está em repouso. Está em equilíbrio? Beleza, professor, está em equilíbrio. Mas ele não está em repouso. Cara, um corpo que descreve um movimento retilíneo uniforme. Se tem movimento retilíneo uniforme, a velocidade varia? Não, ela é sempre na mesma direção, sempre no mesmo sentido e sempre com o mesmo valor. Ela não varia. Porém, a velocidade é igual a zero? É não. Então ele está em equilíbrio, mas não está em repouso. Tá bem? Entendeu? Professor, agora me diga só um caso aí em que o corpo não está nenhum dos dois. Está nem em equilíbrio nem em repouso. Vamos lá. Está nem em equilíbrio e nem em repouso. Me diz uma situação aí. Te diga agora. Vamos lá. Por exemplo, imagina essa bolinha aqui. Ó. Voltar ao caso da bolinha, certo? Essa bolinha aqui. Tá andando para a direita, tá acelerando. Tá acelerando aí. Vai lá, vai lá. Galera, essa bolinha, ela está em movimento retilíneo, só que varia. Se a velocidade está variando, ela está em equilíbrio. Tá, não, a velocidade não é constante, não está em equilíbrio. Ela está em repouso? Muito menos, porque tem velocidade. Então aqui, ó, um movimento uniformemente variado é um caso típico de um corpo que não está nem em equilíbrio e nem em repouso, porque não atende nenhuma das duas condições. Só resumindo para fechar essa aula. Quando é que um corpo está em equilíbrio? Quando a velocidade é constante. Para a velocidade ser constante, tem que satisfazer as três condições. Não pode variar a direção, nem sentido e nem módulo. Ou seja, a força resultante tem que ser zero. Não pode ter força resultante. Se a força resultante em um corpo é zero, ele está em equilíbrio. Mas ele vai estar em repouso quando? Quando a velocidade for igual a zero, aí ele vai estar em repouso. Que pode ter dois casos, repouso permanente, quando a velocidade vale zero e também a força resultante vale zero. Nesse caso de repouso permanente, ele está tanto em repouso quanto em equilíbrio, porque a força resultante é igual a zero, percebe? E o outro caso de repouso é o repouso momentâneo, em que ele passa apenas por um ponto em que ele para, mas naquele ponto a força resultante não é zero. E logo ele varia a velocidade. No caso, só relembrando, no caso do pêndulo, certo? O caso do pêndulo é um caso bem típico de repouso momentâneo. Beleza? Ele vai e volta. Nesses extremos, ele para voltar, só que nesse caso a força resultante não é zero. Então, a velocidade logo vai mudar. Então, ele está em repouso momentâneo e não está em equilíbrio. Tranquilo? E um caso em que ele não está nem em equilíbrio nem em repouso é, por exemplo, um movimento uniformemente variado. Tá bem? Por exemplo, um movimento circular uniforme também. Um movimento circular uniforme, a velocidade varia constantemente, certo? Aqui varia a direção, certo? Então, ó, o vetor velocidade, ele não é constante. Então, ele tem velocidade, não está em repouso. E o vetor varia, não está em equilíbrio. Beleza? Sempre que varia tanto a direção e a velocidade não vale zero, ele não está nem em equilíbrio nem em repouso. Beleza? Sanar as suas dúvidas de repouso e equilíbrio é bem importante ao longo do estudo da mecânica. Tranquilo? Bons estudos e valeu, galera!